Romanos, capítulo 9. Deus tem uma palavra para os nossos corações esta noite, amém? Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a parte deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Versículo 6: não pensem que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel, nem por serem descendência de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei a Jacó e rejeitei Esaú. Eu gostaria que você se assentasse, deixasse a Bíblia aberta em Romanos 9, que nós estaremos lendo mais alguns versículos, e fechasse seus olhos nesta noite, neste momento. Pai amado, bendito Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós esperamos a tua revelação, a tua glória, a tua graça neste texto, para que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações esta noite. A tua igreja está diante de ti, Senhor, e nós precisamos ouvir a tua voz. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Romanos 9, e ele continua dizendo assim, versículo 14: e então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois as Escrituras diz que a palavra disse a Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra.
Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. 19. Mas alguns de vocês me dirão: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para os fins nobres e outro para o desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se Ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória e os vasos de misericórdia que preparou de antemão para a sua glória. 24. A nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como dizem Oséias: chamarei o meu povo a quem não é o meu povo, e chamarei minha amada a quem não é a minha amada. Somente até aqui. Romanos capítulo 9 fala sobre a soberania de Deus. A soberania é como Deus tem o poder para fazer o que Ele quer sobre a terra. Quando Paulo escreve à igreja de Romanos, quando ele diz soberania, que Deus é um Deus soberano, que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus tem tudo sob o seu domínio, e a palavra diz que não é apenas aquelas pessoas que nasceram em Israel, é o povo escolhido, não é apenas aquelas pessoas que têm a linhagem, têm no sangue judeu, israelita, o povo de Jerusalém, mas todos aqueles da qual Deus chamou para Ele, a Israel espiritual, a Jerusalém espiritual. Porque Paulo sabia que quando Deus oferece o seu amor para aquele povo, o povo de Israel havia deixado de lado o amor de Deus. O povo de Israel havia deixado de lado o chamado de Deus. A palavra diz que Deus escolheu uma nação para ele, e Deus havia escolhido Israel, fazendo simbologia à sua nação espiritual. Deus havia escolhido aquele povo para ele, e a palavra diz que Deus não escolheu o povo porque eles eram numerosos, porque eles eram uma nação forte, mas ao contrário, Deus havia escolhido Israel porque Israel era uma nação pequena, frágil, fraca. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Deus nos escolheu para Ele. E Deus, olhando para mim, olhando para você, não escolheu homens e mulheres fortes. Ele não escolheu os homens e mulheres mais dotados dessa terra, mas Ele escolheu a mim e a você, para colocar em nossos corações, em nossas almas, a sua soberania, a sua força. E a palavra continua. Versículo 30, capítulo 9. Que diremos então dos gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não a
Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. O povo de Israel tinha os 10 mandamentos, tinha a lei de Moisés. O povo de Israel tinha o Antigo Testamento, tinha todas as leis, tudo aquilo que Deus havia colocado no coração de Moisés para escrever. Deus havia dado a direção ao povo de Israel. E eles confiavam no seu braço, na sua força, eles confiavam nas suas obras, eles confiavam na sua lei, na lei que foi depositada para eles. Mas Paulo, quando escreve para o povo romano, para aquela igreja, para aqueles eleitos, para homens e mulheres que se encontravam naquele lugar, homens e mulheres que Deus escolheu antes da fundação do mundo, como diz no versículo 12, não por obras, mas por aquele que chama. O mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A palavra é bem clara quando ela diz que antes deles nascerem, antes daquela mãe dar à luz duas crianças, Deus havia escolhido um e havia rejeitado o outro. Será que haveria injustiça da parte de Deus? Será que Deus estava enganado? Será que Deus havia feito uma rejeição de um? Será que Deus havia olhado as obras? Mas a palavra diz que o Deus soberano conhecia todas as coisas. Deus já sabia o futuro, o destino de Esaú, de Jacó. Deus já sabia as suas obras, Deus já sabia as suas ações, Deus já sabia os seus pensamentos. Amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Quando Deus ama um povo, porque quando diz Jacó, ele não estava amando apenas um homem, ele estava amando uma nação, ele estava amando uma geração, ele estava amando homens e mulheres que viriam desse homem. Quando Deus diz que estava amando a Jacó, quando Deus diz que havia olhado para Jacó com olhos diferentes, que Deus via nas eras, porque o Deus soberano, Deus onisciente, onipotente, onipresente, estava vendo uma nação espiritual, estava vendo homens e mulheres que iriam servi-lo. E um homem só pode servir a Deus, uma mulher só pode servir a Deus, se Deus o escolher, o capacitar, o fortalecer. Não há salvação fora de Jesus, não há salvação em obras humanas. Você jamais será salvo por alguma coisa que você fez. Nós jamais seremos salvos porque nós fizemos algo para Deus. A salvação não é conquistada por obras, mas um povo salvo vive em boas obras. A salvação não é conquistada através de boas ações, mas um povo salvo vive em boas ações. Quando Deus chama você, quando Deus arranca você da sua família, quando Deus escolhe, quando Deus começa a converter um homem e uma mulher, Ele está querendo redimi-lo, restaurá-lo. Jesus está querendo fazer morada em seu coração. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós congregamos numa igreja, que nós fazemos parte do povo escolhido de Deus.
porque um dia nós fomos eleitos. Quando Deus olhava para a minha vida e para a sua vida, Deus não via nada de diferente. Não há nada que homens e mulheres possam fazer para chamar a atenção de Deus. Porque a palavra diz, versículo 6 do capítulo 9, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram a todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Versículo 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Há uma promessa sobre a minha vida e a sua vida. Ela não começou no dia que você aceitou Jesus, que você levantou a sua mão. Ela não começou essa noite. Ela não começou quando você entrou por essas portas. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus para homens e mulheres que foram gerados pela semente de Deus. Homens que foram gerados para serem filhos de Deus. Homens que foram escolhidos, homens que foram chamados, que foram eleitos mesmo antes da fundação do mundo. E então nós perguntamos, e então eu sou um escolhido, eu sou um predestinado, e então eu posso sair por essas portas e viver como um filho da perdição, e então eu posso fazer escolhas? Não. Paulo estava querendo dizer para aquela igreja, para aquele povo, que um homem e uma mulher só é escolhida se ela tem bons frutos. O reflexo da salvação, o reflexo da redenção, o reflexo que um homem e uma mulher é uma nova criatura, são as obras. O reflexo que uma igreja é salva é quando nós olhamos para os seus membros e nós vemos homens e mulheres restauradas, que vivem em novidade de vida. Não é porque Deus nos escolheu, não é porque Deus nos predestinou, não é porque nós fomos escolhidos mesmo antes de tudo, que nós temos o direito de vivermos como nós bem queremos. É por isso que nós não podemos olhar para uma pessoa salva apenas uma pessoa que frequenta uma igreja. Nós não podemos olhar para homens e mulheres que foram salvas e considerá-los salvos se eles não têm frutos. Porque a palavra diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se você quer fazer um autoexame e reconhecer se realmente você é um homem ou uma mulher salva, não porque você frequenta um lugar que diz que crê na predestinação, que diz que crê na eleição de Deus. Você quer saber se você é um homem ou uma mulher que está salva, não apenas salva da perdição, salva de tudo que esse mundo oferece de ruim, não apenas salva, mas um homem restaurado. É preciso nós examinarmos as nossas vidas. E a palavra continua, Romanos capítulo 11. Pergunto, pois,
Acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, Paulo falando, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Deus havia reservado homens para ele, Deus havia escolhido, Deus havia separado um povo para que pudesse caminhar nos seus caminhos. Versículo 5. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos a obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu o espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. A palavra diz de um Deus soberano, um Deus que pode escolher quem Ele quer, um Deus que pode chamar quem Ele quer, um Deus que é capaz de tirar um homem e uma mulher, aonde ele estiver, de todo o lamaçal do pecado que ele se encontrar. Só Deus pode resgatar um homem e tirá-lo. Paulo estava querendo dizer que Deus havia feito isso na vida dele. Paulo havia perseguido a igreja, Paulo estava matando muitos homens quando Jesus aparece para ele. Paulo queria parar a obra de Jesus, mas a obra de Deus não pode ser parada por homens. A obra de Deus não pode ser parada por nada que há nessa terra, em lugar nenhum. Quando Deus decide uma coisa, aquilo acontece. Quando Deus decide salvar um homem, ele é salvo. Quando Deus decide restaurar uma nação, ela é restaurada. Quando Deus decide chamar aquelas pessoas que a gente não dá nada por ela, porque a palavra diz que quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 ladrões. Havia um ladrão do lado esquerdo, que ele amaldiçoa Jesus, que ele diz para Jesus sair daquele lugar e levar e também tirá-los daquele lugar. Um filho da perdição, um ladrão que não encontrou os caminhos de Deus, um homem que se perdeu em suas obras, um homem que se perdeu dos caminhos do Senhor. Mas a palavra também diz que do lado direito havia um outro ladrão. Um homem que merecia a morte, um homem que merecia o inferno, um homem que era um ladrão como o outro, um homem que era digno dele estar naquele lugar, dele morrer, dele ir para o inferno. E ele então fala: Senhor. E ele então indaga a Jesus, fala: Senhor, lembra-te de mim. Ele reconhece naquele momento que Jesus era o caminho, que Jesus era a verdade, que Jesus era a vida. Ele reconhece que as obras dele o levaria para o inferno e que ele não mereceria o céu. E Jesus então fala para ele
uma das coisas mais lindas que diz na palavra. E muitas vezes nós podemos olhar para aquele ladrão e dizer que nós somos melhores que ele. Mas quando Jesus nos olhou, nos escolheu, nós estávamos como aquele ladrão na cruz. Aquele ladrão do lado direito. Nós não éramos dignos da redenção dele. Nós não éramos dignos do seu perdão. E então Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um Deus que é capaz de perdoar homens. Um Deus que é capaz de dar uma nova chance a um homem e uma mulher que caminha para o inferno. Um Deus que ainda nos últimos minutos de vida é capaz de ainda de dar uma oportunidade. Mas aquele homem não havia sido escolhido naquele momento. Deus já sabia que ele iria se arrepender. Deus já sabia que ele iria pedir perdão. Aquele era um filho de Israel. Aquele era um filho de Deus que estava naquele lugar, naquele momento, perdido, que teve uma nova chance. E a palavra diz, Romanos capítulo 11, versículo 11. Diz assim, o título, os ramos enxertados. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a recompensa e a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Senão a vida dentre os mortos, se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Versículo 17. Se alguns ramos foram cortados, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, e está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Quando nós dizemos que Deus escolheu uma igreja, quando nós dizemos que Deus escolheu um povo para si,
Deus não escolheu você para que você saia por estas portas e viva como um homem perdido, uma mulher perdida. Deus se escolheu para que venha frutos. Deus se escolheu para que você possa germinar bons frutos. Porque se nós fazemos parte deste corpo, há um cabeça que é Jesus. Se nós fazemos parte da igreja, dos escolhidos, dos eleitos, nós fomos escolhidos porque nós devemos ter uma missão a prosseguir. O Senhor escolheu a sua noiva, a sua igreja eleita, para que nós venhamos viver em novidade de vida, para que nós venhamos sair por essas portas e exaltar o nome dEle e engrandecê-lo. Para que seja confirmada a nossa salvação, a nossa fé. O que é ser um cristão? Por que nós estamos aqui nesta noite? Para saber que nós somos escolhidos, para saber que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e vivermos e tomarmos as nossas decisões? Não. Porque nós somos cristãos, porque esse nome é um nome tão especial, é um nome tão precioso. Ser cristão é viver como Jesus. Ser cristão é ser semelhante ao Salvador. Ser cristão, quando as pessoas olharem para nós, para mim, para você, elas possam realmente estar olhando para um cristão que foi escolhido antes da fundação do mundo, porque ela verá frutos no meio ao mundo perdido. É para isso que Deus nos escolheu. É para isso que Deus nos chamou. E é para isso que a palavra nos diz que é um povo escolhido de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se realmente somos os escolhidos de Deus, realmente nós somos os escolhidos de Deus, nossa vida representa isso, nossas atitudes representam isso. Nossas obras representam que nós realmente fomos escolhidos. Nosso linguajar representa isso. Nossos pensamentos representam isso. Ou só vivemos uma vida de aparência?
vidas como pessoas cristãs? Fora do nosso meio, em outro lugar. Será que nosso linguajar representa que somos cristãos? As pessoas identificam esse rapaz, essa moça, ele é cristão. Será que as decisões que nós tomamos, nós colocamos Cristo à frente? Para onde nós estamos caminhando, meus irmãos? Para onde nós estamos caminhando? Nossa vida tem que representar a transformação que só o Espírito Santo pode fazer em cada um de nós. É algo que tem que mexer conosco. Ser escolhidos de Deus. A palavra que foi pregada diz que nós fomos escolhidos